Saudações, queridos amigos. Hoje estamos prestes a embarcar em uma jornada muito especial por uma das histórias mais poderosas da Bíblia, a história da minha vida. Eu sou Sansão, um poderoso juiz de Israel escolhido por Deus. Como muitos de vocês devem saber, minha força notável não foi algo que aconteceu por acaso. Foi um dom divino do Senhor, uma força que me foi dada através do voto do Nazireu. Meu propósito era claro: liderar e proteger o povo de Israel durante um período de grande opressão sob os filisteus. Mas minha história não é apenas de vitórias gloriosas, é também um conto de quedas dolorosas. E, em última análise, uma história de redenção e misericórdia ilimitada de Deus. Por que, você pode se perguntar? Minha história ainda importa hoje. Apesar de milhares de anos se passarem desde o meu tempo, minha vida contém lições atemporais sobre fé, obediência, fraqueza humana e a graça infinita de Deus. Por meio de meus erros e fracassos, aprendi uma verdade profunda. Deus não deseja que sejamos fortes apenas no corpo, mas também firmes em espírito, sempre voltando nossos corações para Ele, mesmo quando tropeçamos e caímos. Então, vamos viajar no tempo juntos para explorar os picos e vales da minha vida. Cada momento tem um significado mais profundo, uma lição viva de fé e resiliência que anseio compartilhar com vocês. Junte-se a mim enquanto nos aprofundamos neste conto, não apenas a história de um homem forte, mas uma lição vibrante de fé e esperança. Que esta história inspire a todos nós, fortalecendo nossa fé enquanto trilhamos nosso próprio caminho com o Senhor hoje. A história da minha vida é tecida com mistério e propósito divinos. Meus pais, Manoá e minha mãe, há muito lutavam contra a falta de filhos, enfrentando anos de saudade e desespero. No entanto, em um momento extraordinário, um anjo do Senhor apareceu à minha mãe, dizendo: "Você é estéril e não deu filhos, mas conceberá e dará à luz um filho." Este anúncio mudou tudo para minha família. Eu deveria nascer como alguém consagrado a Deus, um nazireu, separado para seus propósitos. O anjo deu instruções específicas à minha mãe. Ela deveria seguir o voto de nazireu durante a gravidez, abstendo-se de vinho, bebida fermentada e quaisquer alimentos impuros. Não posso expressar a alegria que encheu o coração de meus pais, sabendo que fui escolhido pelo próprio Deus para proteger Israel de seus inimigos, os filisteus. A visita do anjo marcou o início de uma vida sagrada, embora repleta de provações. Desde tenra idade, senti o peso da minha missão divina, de defender Israel dos filisteus. Minha força não era uma força comum, foi um presente do Senhor, capacitando-me a cumprir seu propósito. Mas essa força veio com um custo. Eu estava vinculado a um conjunto de votos que definiam minha vida. Eu nunca poderia cortar meu cabelo, deveria me abster de vinho e levar uma vida de pureza. Em minha obediência a esses votos, encontrei um poder extraordinário. Um poder que veio diretamente de Deus. Quando cheguei à idade de me casar, meu coração foi atraído por uma mulher filisteia, apesar da profunda preocupação de meus pais e da proibição do Senhor de me casar com mulheres estrangeiras. Ignorando sua cautela e a lei de Deus, insisti em buscar esse casamento. Eu a encontrei pela primeira vez em Timná e fui cativado por ela imediatamente. Eu declarei: "Eu vi uma mulher filisteia em Timná. Agora, por favor, traga-a para mim como minha esposa." Meus pais insistiram: "Não há nenhuma mulher entre seus parentes ou nosso povo que você possa escolher, em vez de ir aos filisteus incircuncisos." Mas eu respondi a meu pai: "Traga-a para mim, pois ela me agrada muito." Por amor, meus pais me acompanharam até Timná para organizar o noivado. No caminho, enfrentamos um perigo inesperado. Um leão saltou sobre mim de repente.
O Espírito do Senhor se apossou com força de Sansão, e embora ele não tivesse nada em suas mãos, despedaçou o leão, como se despedaçasse um cabrito. Juízes capítulo 14, versículo 6. Mais tarde, ao passar pela carcaça do leão, notei um enxame de abelhas e mel dentro dela. Provei o mel, violando a lei nazireu que proíbe o contato com os mortos. Durante todo o período de sua dedicação ao Senhor, ele não deve se aproximar de um cadáver. Números capítulo 6, versículo 6. Embora eu soubesse que estava errado, ofereci um pouco do mel aos meus pais sem revelar sua fonte impura. Olhando para trás, em meus primeiros anos, vejo uma vida cheia de promessas, mas marcada por graves erros. De começos milagrosos a momentos de fraqueza e triunfo, o Senhor me guiou o tempo todo. Apesar de meus fracassos, seu propósito para mim ainda perdura, chamando-me para continuar a missão que nasci para cumprir. A cerimônia de casamento é uma festa do vinho, em seu sentido mais verdadeiro. Como nazireu, sou obrigado por um juramento a me abster de álcool e quaisquer bebidas fermentadas. No entanto, neste casamento, fiz uma aposta ousada. Coloquei um enigma, desafiando os convidados que, se eles resolvessem, eu os recompensaria com 30 ternos de linho e 30 roupas. No entanto, se eles falharem, eles me devem o mesmo. Minha nova noiva filisteia, no entanto, me traiu. Ela revelou a resposta do meu enigma ao seu povo, e a raiva surgiu dentro de mim com sua deslealdade. Enfurecido, matei 30 homens filisteus, peguei suas vestes como despojos e as entreguei àqueles que haviam adivinhado a resposta. Então, voltei para a casa de meu pai, deixando minha esposa para trás. Na minha ausência, minha esposa foi dada a um companheiro meu, um ato que só inflamou ainda mais minha fúria. Quando descobri essa traição, busquei retribuição incendiando as plantações dos filisteus. Capturei 300 raposas, amarrei tochas em suas caudas e as soltei nos campos de trigo, vinhas e oliveiras dos filisteus, queimando todas elas. Essa minha ação causou grandes danos às plantações dos filisteus. Enfraqueceu sua economia e foi uma forma de guerra de guerrilha. Um ato que desencadeou um conflito feroz entre Israel e os filisteus e desencadeou uma cadeia de tensões crescentes. O testemunho da esposa. Depois que meu marido colocou seu enigma, os filisteus lutaram para resolvê-lo, sua frustração crescendo a cada dia que passava. Determinados a não perder, eles vieram até mim, pressionando-me e ameaçando-me a revelar a resposta, forçando-me a trair o próprio homem que eu amava. Suas ameaças me encheram de medo e, em desespero, comecei a chorar, implorando a Sansão dia após dia. Minhas lágrimas e persuasão constante acabaram por desgastá-lo, e ele me confidenciou a resposta secreta para seu enigma. Com esse conhecimento, os filisteus resolveram rapidamente o enigma, traindo a confiança de Sansão e acendendo uma ira furiosa dentro dele. Sua raiva era como uma tempestade, desencadeada em resposta ao engano e à traição que haviam acontecido, uma traição que acabou custando caro a nós dois. Como Sansão, um homem de força e propósito divino, minhas falhas pessoais nos relacionamentos me levaram a problemas que iam além de mim mesmo. No entanto, apesar de tudo, a paciência de Deus e seu desígnio mais grandioso estavam em ação em minha vida, muitas vezes de maneiras que eu mal conseguia entender. Todo esse caso sórdido, embora enraizado na fraqueza humana, tornou-se uma ferramenta nas mãos de Deus, pois Ele a usou para cumprir seus propósitos. Como as Escrituras nos lembram, isso veio do Senhor, que buscava ocasião para enfrentar os filisteus. Juízes capítulo 14, versículo 4. Deus pode moldar os eventos de nossas vidas para realizar sua vontade. É um lembrete humilde de que seus propósitos são tecidos em nossa vida, mesmo em momentos de fraqueza pessoal. Então, 3.000 homens da tribo de Judá vieram à caverna na rocha de Etam e me disseram:
O que você fez conosco? Você não percebe que os filisteus são nossos governantes? Eu respondi: eu só agi contra eles por causa do que eles fizeram comigo. Eles responderam: viemos para amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Então eu disse aos homens de Judá: jure-me que vocês não me farão mal. Eles concordaram, dizendo: nós prometemos, nós apenas o amarraremos e o entregaremos a eles. Nós não vamos matá-lo. Então permiti que eles me amarrassem com 2 cordas novas e me levassem para fora da caverna. Ao nos aproximarmos de um lugar chamado Leí, os filisteus se adiantaram com gritos para me cumprimentar. Mas naquele momento, o Espírito do Senhor desceu sobre mim com grande poder. As cordas em volta dos meus braços tornaram-se como linho queimado e caíram dos meus pulsos. Era como se eles tivessem derretido. Olhando em volta, encontrei a queixada de um jumento recém-falecido e com ele matei 1000 filisteus. Então, triunfantemente, declarei: com a queixada de um burro matei 1000 homens. Com a queixada de um jumento eu os empilhei em montes e com isso joguei a mandíbula de lado. Exausto e ressecado, clamei ao Senhor dizendo: eu sou teu servo e tu me deste esta grande vitória. Por favor, não me deixe morrer de sede agora. Não me deixes cair nas mãos desses homens incircuncisos. Havia uma rachadura no chão em Leí e o Senhor fez com que ela se abrisse, deixando a água fluir. Bebi e senti minhas forças retornarem. E assim chamei aquela fonte de En-Hakkore, que significa a fonte do chamador. Continuei minha jornada, indo para a cidade de Gaza. Lá, encontrei uma mulher de má reputação e entrei em sua casa. A notícia da minha presença rapidamente se espalhou entre o povo de Gaza, e os líderes da cidade sussurraram entre si: Sansão veio aqui. Eles elaboraram um plano, cercando o lugar onde eu estava e armando uma emboscada no portão da cidade, preparando-se para atacar sob o manto da escuridão. Durante toda a noite, eles mantiveram o silêncio, traçando estratégias e dizendo uns aos outros: vamos esperar até o amanhecer. Então vamos derrubá-lo e acabar com isso. Mas à meia-noite, enquanto a cidade dormia em silêncio, acordei. Uma onda de força e propósito me encheu. Levantei-me e, sem dizer uma palavra, aproximei-me do portão da cidade, o mesmo lugar onde eles haviam armado sua armadilha. Em uma poderosa demonstração do poder que Deus havia concedido a mim, agarrei as portas do portão da cidade junto com os 2 umbrais que as seguravam. Eu os arranquei de suas fundações, parafusos e tudo. Com os portões sobre os ombros, marchei para fora de Gaza, carregando-os até o topo de uma colina de frente para Hebrom. Lá, à luz do amanhecer, eu os coloquei como um sinal da força de Deus. Uma mensagem que nenhum poder na terra poderia vincular, o que Deus se propôs a libertar. Então, me apaixonei por uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Os governantes dos filisteus aproximaram-se dela com uma proposta astuta, dizendo: seduzam-no e descubram onde está sua grande força e por que meios podemos dominá-lo para que possamos amarrá-lo e humilhá-lo. Cada um de nós lhe dará 1.100 moedas de prata como recompensa. Aproveitando a oportunidade, Dalila voltou-se para mim com doce persuasão pedindo: por favor, diga-me onde está sua grande força e como você pode ser amarrado para que possa ser subjugado. Em resposta, eu disse a ela: se eles me amarrarem com 7 cordas de arco novas que ainda não secaram, então ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Não muito tempo depois, os senhores filisteus forneceram-lhe 7 cordas de arco novas que não haviam secado, e ela me amarrou com elas. Sem que eu soubesse, ela havia posicionado homens para ficar à espreita em uma sala interna. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão sobre você! Mas quebrei as cordas do arco com a mesma facilidade com que um fio de linho se quebra quando toca o fogo. Assim, o segredo da minha força permaneceu oculto.
Cada momento com Dalila trazia um novo teste, uma nova tentativa de descobrir o mistério que me mantinha poderoso. Mas ainda assim, ela procurava se aproximar, avançando lentamente em direção à verdade. No entanto, vez após vez, minha força prevaleceu e permaneci intocada, um mistério ainda trancado. Lembro-me vividamente de cada vez que Dalila me perguntava: Sansão, você me enganou. Você mentiu para mim. Agora diga-me verdadeiramente como alguém pode prendê-lo. Eu responderia a ela: se eles me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, Dalila pegou cordas novas, amarrou-me e em voz baixa gritou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Enquanto isso, os filisteus estavam à espreita na sala ao lado. Mas eu facilmente quebrei as cordas dos meus braços como se fossem meros fios. No entanto, Dalila não cedeu. Ela olhou para mim com decepção nos olhos e disse: Você zombou de mim, Sansão, e mentiu para mim novamente. Por favor, diga-me como você pode realmente ser amarrado. Então eu disse a ela: se você tecer as 7 mechas do meu cabelo no tecido do tear e prendê-lo firmemente com um alfinete, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Ela esperou até que eu estivesse dormindo, e então ela fez exatamente o que eu havia dito. Ela teceu minhas 7 mechas no tear e o prendeu com um alfinete. Então, mais uma vez, ela gritou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Mas quando acordei, puxei o alfinete e o tear com facilidade, libertando-me completamente, como se nenhuma força pudesse me segurar. A persistência de Delilah era inabalável, e cada vez que ela me desafiava, eu sentia o peso de seu desejo de saber meu segredo. Mesmo nesses momentos, eu podia sentir o que estava em jogo nesse jogo perigoso, cada passo me aproximando de uma verdade que exigiria muito mais do que meras palavras. E embora sua voz fosse doce, suas intenções eram uma isca, testando não apenas minha força, mas minha própria alma. Lembro-me claramente do olhar penetrante que Dalila me deu, sua voz cheia de reprovação quando ela perguntou: Como você pode dizer, eu te amo, quando você não é honesto comigo? Você me enganou 3 vezes agora e ainda se recusa a revelar a fonte de sua força notável. Dia após dia, ela me pressionou implacavelmente, suas palavras reduzindo minha determinação, cada acusação pesando em meu espírito, até que me senti totalmente oprimido, desejando alívio, mesmo que isso significasse a morte. Por fim, desgastado e cansado, não pude mais me conter. Confessei-lhe a verdade. Nunca me tocou a cabeça uma navalha, pois sou nazireu dedicado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se minha cabeça fosse raspada, minha força me deixaria e eu me tornaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim que Dalila soube que eu havia revelado tudo em meu coração, ela não perdeu tempo e mandou dizer aos líderes filisteus: Subam mais uma vez, pois ele me revelou tudo. Sem demora, os líderes filisteus chegaram, trazendo prata nas mãos, prontos para recompensar sua traição. Delilah me persuadiu a dormir em seu colo e, enquanto eu estava deitado lá, vulnerável e inconsciente, ela convocou um homem para raspar as 7 mechas da minha cabeça. Minha força começou a se esvair e senti que não era mais o homem que era. Então, com um grito repentino, ela me acordou, gritando: Sansão, os filisteus estão sobre você. Esta história, meus amigos, é um conto de advertência. A persistência de Dalila e meu próprio cansaço me levaram a abandonar o compromisso que havia assumido com Deus, revelando minha fraqueza não apenas no corpo, mas no espírito. Ao acordar abruptamente, pensei comigo mesmo com confiança familiar: vou sair como fiz antes e certamente escapar de suas garras mais uma vez. No entanto, eu não sabia que o Senhor havia se afastado de mim. Em meu excesso de confiança, não percebi que fiquei vulnerável e logo os filisteus me agarraram.
Com crueldade implacável, arrancaram-me os olhos e levaram-me cego e algemado até Gaza. Amarrado em pesadas correntes de bronze, fui forçado a moer grãos como um prisioneiro comum. Mas mesmo nas profundezas do desespero, algo notável começou a acontecer. O cabelo da minha cabeça, que havia sido raspado em minha desgraça, começou a crescer mais uma vez, um símbolo silencioso de esperança de que talvez a misericórdia de Deus não estivesse completamente perdida para mim. Para o coração cansado, esta história é um poderoso lembrete de que não importa o quão longe possamos nos desviar ou cair, a mão de misericórdia de Deus pode nos restaurar, pouco a pouco, dando-nos força e propósito novamente. Enquanto os líderes filisteus se reuniam para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon, celebrando seu triunfo, ouvi os gritos triunfantes da multidão. Nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Quando me viram, levantaram ainda mais alto a voz em louvor ao seu Deus, clamando: Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, aquele que devastou nossa terra e levou tantos de nosso povo. Em sua folia eles gritaram: traga Sansão para que ele possa nos entreter. E assim eles me levaram para fora da minha prisão, fazendo-me apresentar para a multidão zombeteira. Finalmente eles me colocaram entre as colunas do templo. Virei-me para o menino que me guiava e disse: leve-me até os pilares que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar neles. O templo estava lotado de homens e mulheres, com todos os líderes filisteus presentes. Cerca de 3.000 pessoas, homens e mulheres, lotaram o telhado do templo, observando-me atentamente. Então, clamei ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, por favor, fortaleça-me apenas mais uma vez, para que eu possa ter vingança contra os filisteus por causa dos meus 2 olhos. Com todas as minhas forças, estendi a mão, segurando os 2 pilares centrais que sustentavam o templo, minha mão direita em um pilar e minha mão esquerda no outro. Sussurrei para mim mesmo: deixe-me morrer com os filisteus. Convocando cada grama de força dentro de mim, empurrei os pilares com tudo o que tinha. O templo desabou, esmagando os líderes filisteus e todos os que estavam dentro. Assim, na minha morte, derrubei mais inimigos do que derrotei em toda a minha vida. Depois, meus irmãos e a casa de meu pai vieram buscar meu corpo e me colocaram para descansar entre Zorá e Estaol, no túmulo de meu pai Manoá. Eu servi como juiz de Israel por 20 anos. Assim chegamos ao fim da vida de Sansão, o renomado juiz de Israel. Por meio de sua jornada, encontramos lições profundas que falam sobre nossos próprios caminhos espirituais e oferecem insights sobre a natureza da força, misericórdia e nossas próprias fraquezas de Deus. Vejamos de perto essas valiosas lições de sua vida, com base nos altos e baixos que ele experimentou. A primeira lição é que a verdadeira força vem da obediência e do compromisso com Deus. Sansão recebeu um poder extraordinário para libertar Israel da opressão dos filisteus. No entanto, sua força não era sua. Era um presente de Deus, decorrente de seu voto de Nazireu, particularmente sua promessa de abster-se de cortar o cabelo. Isso nos lembra que tudo o que possuímos é pela graça de Deus, e devemos viver de acordo com sua vontade para defender as bênçãos que ele nos concede. Em segundo lugar, as tentações mundanas podem levar à queda. Sansão foi repetidamente atraído por desejos e tentações mundanas, especialmente em seus relacionamentos com mulheres estrangeiras. Sua paixão acabou enfraquecendo sua lealdade a Deus e levou a graves consequências, principalmente quando ele foi traído por Dalila. Este é um lembrete preocupante de que, quando perseguimos desejos sem restrições, podemos facilmente perder a clareza e nosso propósito maior na vida. A terceira lição
é o valor da vigilância e do discernimento. A revelação descuidada de Sansão do segredo de sua força para Dalila serve como uma lição poderosa sobre a importância da cautela. Devemos salvaguardar os aspectos preciosos de nossas vidas e não abrir mão do controle para aqueles que podem ter intenções prejudiciais. A quarta lição é sobre arrependimento e a misericórdia de Deus. Em seus últimos dias, preso e humilhado, Sansão se arrependeu e pediu a Deus uma última chance de redimir seus erros passados. Sua oração foi respondida e ele sacrificou sua vida para destruir o templo filisteu, levando muitos inimigos com ele. Isso mostra que, apesar de nossas falhas, Deus está sempre disposto a providenciar um caminho de volta se realmente nos arrependermos. A quinta lição é a destruição que o orgulho pode trazer. Às vezes, Sansão estava excessivamente confiante em sua própria força, esquecendo-se de que seu poder vinha de Deus. Seu orgulho o levou a ignorar os avisos, tornando-o vulnerável. Isso nos ensina a importância da humildade, reconhecendo que nada do que alcançamos está separado da graça de Deus. Por fim, a verdadeira força não é apenas física, mas espiritual e lealdade inabalável a Deus. Embora Sansão possuísse uma força física incrível, ele era espiritualmente fraco e muitas vezes sucumbia à tentação. Em última análise, a maior lição da vida de Sansão é que a resiliência espiritual e a fidelidade a Deus são os verdadeiros alicerces para superar qualquer desafio. A vida de Sansão na Bíblia ressoa com muitos aspectos da vida moderna, especialmente no que diz respeito à luta interior, à tentação e às consequências do mau uso da força e do poder. Sansão possuía uma força extraordinária dada por Deus, mas muitas vezes falhou em usá-la com sabedoria. No mundo de hoje, muitas pessoas têm talentos únicos ou exercem alguma forma de poder, mas a tentação de usá-los indevidamente para ganho pessoal muitas vezes leva a consequências não intencionais que afetam a si mesmas e aos outros. Esta história nos lembra da importância de usar nossas habilidades com responsabilidade e para propósitos nobres. Sansão se deixou influenciar por Dalila, uma mulher que ele amava, mas que acabou por traí-lo. No mundo de hoje, as pessoas frequentemente enfrentam tentações de influências externas, como riqueza, fama ou relacionamentos prejudiciais. Sansão serve como um exemplo profundo de como a falta de vigilância pode levar ao pagamento de um preço alto. Sua queda nos adverte sobre os perigos de perder a guarda e confiar nas influências erradas. Sansão também ficou confiante demais em sua força, acreditando que era invencível. Essa arrogância o levou a ser descuidado e, finalmente, a sua captura. Na sociedade moderna, não é incomum que as pessoas se tornem orgulhosas depois de alcançar o sucesso, descartando conselhos e advertências sábias. A história de Sansão é um conto de advertência sobre como o orgulho muitas vezes leva à queda e à perda. Uma lição ainda relevante para nós hoje. Depois de ser capturado e perder as forças, Sansão se arrependeu e orou a Deus por uma última chance. Em nosso mundo, vemos pessoas que, depois de cair, buscam redenção e uma maneira de fazer as pazes. A vida de Sansão enfatiza que nunca é tarde para mudar e que, às vezes, o fracasso nos oferece um momento para refletir e consertar as coisas. Sansão foi destinado por Deus a libertar Israel dos filisteus, mas seus desejos pessoais muitas vezes o levaram a perder de vista sua missão. Hoje, muitos recebem oportunidades únicas ou chamados especiais, mas se perdem na busca de interesses pessoais. Sua história serve como um lembrete da importância de nos apegarmos aos nossos valores e missão divina. A vida de Sansão é uma poderosa advertência sobre força, tentação e responsabilidade de viver com propósito.
Aprender com seus erros pode nos guiar a viver com mais cuidado e com um olho em valores duradouros, moldando uma vida que não seja apenas significativa, mas alinhada com ideais mais elevados. A história de Sansão serve como um poderoso lembrete para permanecermos firmes em nossa fé e vigilantes contra as tentações que podem nos afastar de nossa lealdade a Deus. A vida de Sansão é uma lição de humildade e da necessidade de viver com um coração vigilante, protegendo-nos das armadilhas do orgulho e das escolhas impulsivas. Quando enfrentamos lutas, devemos nos voltar para Deus, que está sempre pronto para perdoar, restaurar e nos ajudar a nos levantar novamente. Através dos altos e baixos da jornada de Sansão, vemos que nenhum fracasso é definitivo quando temos Deus ao nosso lado. Ele está pronto para nos renovar, oferecendo novas oportunidades para cumprir o propósito que estabeleceu para nossas vidas. Cada momento de fraqueza ou passo em falso é um convite para nos apoiarmos na força de Deus, pois Ele nos capacitará a nos erguer de nossos fracassos e viver uma vida que o honre e reflita sua missão divina.